Enigmáticas imagens de um possível objeto voador não identificado na Argentina desperta a curiosidade das pessoas. Na região da Argentina, especificamente próximo à cidade de El Escorial, Chubut, emergem imagens intrigantes que suscitam questionamentos acerca da existência de um objeto voador não identificado. Estou ficando erudito aqui no dizer das palavras. Registros fotográficos capturados nessa área revelam o que parece ser uma aeronave em forma de flecha, uma lança, que paira de maneira bem simultaneamente vertical ou horizontal sobre amplos cenários das planícies patagônicas. As fotografias em análise foram tomadas públicas, com o propósito de verificar a presença de qualquer manipulação nas imagens. Eu já coloquei aqui no meu programinha de análise de imagens para saber se é montagem ou não, e eu não encontrei nada. Se vocês conseguirem ver, vou deixar o link embaixo na descrição. Tento ver aí se isso é montagem ou não. Calaverita Matheus, toda vez que eu leio Calaverita, eu leio Castlevania. Meu Deus. Enfim, o Castlevania Matheus aí, jornalista, compartilhou essas imagens nas plataformas de mídia social, acompanhadas da mensagem: registros fotográficos mais destacados de um OVNI em Chubut, Argentina. Ele também acrescentou que as imagens lhe foram enviadas por um residente local que preferiu permanecer no anonimato. Aí ferrou, né, gente? Anonimato é complicado. Segundo um relato da testemunha ocular, o objeto representa movimentos velozes e exibia rotação em torno do seu próprio eixo, antes de desaparecer ao longe. Por que eu falo, gente, que o anonimato ferra essas imagens, esses registros? Porque quando a gente vai fazer uma análise, a gente precisa ter o máximo de informação possível. Quem bateu a imagem, se teve outras pessoas que fizeram a imagem desse objeto, ter essa imagem em vários ângulos. Quais as condições do tempo, enfim, são informações que só quem estava lá poderia dar. E se o cara é anônimo, a gente não sabe se ele tem um histórico de tentar enganar pessoas e coisas do tipo, aí fica bem complicado. Mas prosseguindo aqui, diversas teorias surgiram na internet a respeito da natureza desse objeto estranho aí. Algumas sugestões apontam para a possibilidade de que se trate de um meteoro, ou um drone, ou um foguete na Argentina, ou até mesmo uma aeronave militar secreta. Por outro lado, outras pessoas afirmam que tal objeto poderia ser uma espaçonave de origem alienígena. Todavia, nenhuma dessas conjecturas parece se alinhar precisamente com as características apresentadas pelo objeto em questão. Mas eu estou muito erudito. Notavelmente, não foram registradas quaisquer emissões de fumaça ou sons durante o avistamento. Além disso, não houve alteração, porque adianta falar com palavras difíceis, mas não pronunciá-las direito. Alteração na sua velocidade ou trajetória, tampouco indícios de propulsão ou apêndices aerodinâmicos. Os especialistas nesse campo têm sugerido a possibilidade de que o OVNI possa ser relacionado a um fenômeno atmosférico raro denominado como parélio. Esse fenômeno se origina quando a luz solar é refratada por cristais de gelo presentes na atmosfera, gerando pontos brilhantes ou arcos luminosos em torno do Sol. Eventualmente, esses pontos podem se manifestar como formas alongadas, assemelhando-se a flechas. Contudo, essas hipóteses não oferecem uma conclusão definitiva, considerando que os parélios geralmente ocorrem em alturas próximas a onde o Sol está, além de que possuem uma simetria característica. Já o OVNI retratado nessas imagens estava distante do Sol e pareceu estar próximo ao solo. Diante desse cenário, a comunidade local espera que as imagens sejam submetidas a uma análise minuciosa por parte de especialistas a fim de confirmar ou refutar a sua autenticidade. Se não for, vai para o lixo. Autoridades locais se comprometeram a informar uma equipe de especialistas para conduzir as investigações detalhadas, com a perspectiva de fornecer atualizações na medida que a pesquisa vai progredindo. Essas imagens, caso sendo autênticas, poderiam representar um dos registros mais notáveis dessa natureza em tempos recentes. Vamos ver, o que vocês acham dessa foto. Então, minha opinião, é só uma foto, gente. Pode ser ilusão de ótica, pode ser montagem. Eu não encontrei indícios, mas pode ser. Pode ser tanta coisa, gente, porque é só uma imagem. Se fosse um vídeo, a gente teria mais material com o que trabalhar, no que se diz respeito à análise. Agora, só uma foto pode ser qualquer coisa. Como eu disse, o fato do cara ser anônimo, não querer mostrar quem ele é, impede de que a gente veja um retrospecto do comportamento dele em relação a esse tipo de coisa, esse tipo de postagem. Porque vários caras
que eu acompanho aí, que postam fotos de OVNI, vou dar uma olhada no retrospecto das coisas que ele postou anteriormente, é um monte de coisa lorota. Então é importante ter essas informações, né? E por quê? Aí vocês vão falar, o cara virou anônimo porque tem medo do governo ir atrás dele. Ixi, se o governo fosse prender todo mundo que tira foto de objeto estranho no céu, vixe, não ia ter mais gente na rua. Mas vamos para a próxima notícia aqui. Vocês querem descobertas profundas? Então tome. Rover chinês iluminou a história oculta da Lua. Pela primeira vez na história, conseguimos enxergar o fundo abaixo da superfície lunar, revelando um passado de bilhões de anos. O rover chinês chamado Yutu-2 está numa missão de explorar a Lua, e suas recentes descobertas são bem interessantes. O que torna isso possível é uma tecnologia chamada Lunar Penetration Radar, ou LPR, um dispositivo que funciona de maneira bem legal. O Yutu-2 ele envia sinais de rádio profundamente abaixo da superfície lunar e depois ele escuta os ecos que voltam, como que os morcegos fazem. Isso é como se estivéssemos tirando uma foto do subterrâneo da Lua, né, usando ondas de rádio. Quem nos conta isso é o Jianjing Feng, um pesquisador especializado em astrogeologia do Instituto de Ciências Planetárias de Tucson, Arizona. Imagine isso como se fosse um mapa das entranhas da Lua. Você está olhando para embaixo do solo. Bom, no ano passado eles conseguiram mapear os primeiros 40 metros abaixo da superfície lunar usando essa tecnologia. Mas agora foram ainda mais fundo. Os resultados são bem surpreendentes. Os primeiros 40 metros, o topo desse bolo, consistem em camadas de poeira, sujeira e rocha quebrada. E escondido nesse monte de poeira está uma cratera que se formou quando algo muito grande bateu na Lua, jogando detritos ao redor. Mas a história continua. Mais abaixo ainda, a equipe encontrou 5 camadas diferentes de lava lunar que invadiram a paisagem há bilhões de anos. Isso nos remete a um tempo em que a Lua estava sendo formada ainda, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Isso aconteceu pouco depois do nosso sistema solar ter se formado, quando algo do tamanho de Marte atingiu a Terra, arrancando um pedaço dela e formando a Lua. A Lua está que nem um brasileiro, sofreu muitos impactos ao longo de cerca de 200 milhões de anos, causando buracos em sua superfície. Pense como a Terra, que também tinha bolsões de material derretido, chamado de magma. Esse material escapava através de rachaduras, criando erupções vulcânicas. Agora, o mais interessante, o mais fascinante disso tudo é que os dados mostram que esse processo diminuiu ao longo do tempo. As camadas de rocha vulcânica foram mais finas conforme se aproximavam da superfície. Isso sugere que menos lava estava fluindo em erupções mais recentes, comparadas às antigas. Isso aconteceu porque a Lua estava esfriando lentamente, perdendo energia com o tempo. Acredita-se que a atividade vulcânica na Lua tenha parado há cerca de 1 bilhão de anos, embora existam algumas pistas de atividade mais recente, cerca de 100 milhões de anos atrás. Isso é uma das razões pelas quais a Lua é muitas vezes chamada de geologicamente morta. Porém, há uma reviravolta. Feng disse que ainda pode haver magma nas profundezas da Lua. Ela não é tão morta assim. E o Yutu-2, ou 2, ainda tem mais trabalho a fazer por lá. Os cientistas esperam que, no futuro, a missão revele mais informações surpreendentes sobre a história escondida da Lua. E os resultados desse estudo foram publicados em um periódico científico chamado Journal Geophysical Research. Não é legal, gente, a gente descobrir o que tem abaixo da superfície, coisa que a gente não consegue ver com nossos olhos, com tecnologia que está lá na Lua agora? Eu não sei vocês, mas eu acho isso fascinante. Até onde a tecnologia e a curiosidade humana está nos levando. Isso é incrível. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma informação sobre o espaço. E se você quiser apoiar o trabalho desse que vos fala, já sabe, você pode comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal. Se você usar o cupom SCHWARZA12, você ganha 12% de desconto para comprar essa tech shirt, boné, camiseta, um monte de coisa. Uma camiseta já falei, calças, tudo tem na Insider lá. E tem tecnologia anti-odor, anti-suor. É roupa de tecnologia de ponta. Foi feita pelo pessoal da NASA, né? Inspirada no pessoal da NASA. Então, se você curte tecnologia, curte se vestir bem, a sua roupa é Insider. Então, 12% de desconto, é só usar o cupom SCHWARZA12 que está aqui embaixo na descrição. No site que está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Meu Deus, minha voz está indo embora, ainda bem que o vídeo está acabando. Um grande abraço para vocês e hasta!